Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Levante seus braços e faça um ato de entrega da sua vida diante do Senhor hoje. O Senhor quer continuar falando aos nossos corações, sobretudo para trazer ânimo para a nossa vida espiritual. Então entregue a sua vida, entregue o seu coração nas mãos do Senhor Jesus, para que, impregnados da graça do Espírito Santo, continuemos com o nosso coração aberto, para que a palavra seja semeada. Senhor Jesus, nós colocamos nossa vida, tudo que nós temos e o que somos diante de Ti, porque queremos continuar vivendo uma experiência revigorante contigo, uma experiência que transforma, uma experiência que restaura completamente toda a nossa vida, restaura completamente toda a nossa história. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ora no Espírito, igreja. Deixa agora a sua mente e o seu coração ser fecundado por esta graça, porque nós precisamos sair daqui hoje inteiramente renovados, desejosos de continuar fazendo a vontade de Deus, deixando todo o desânimo de lado, para fazer unicamente aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Iria labaracanda labarabalas, iriricanda labasuria labaracanda labalas, iriria labaracanda labalabalabas, ria labaracanda labas, o de bandaracanda labarabarás. Fecunda nossa mente, fecunda o nosso coração, Senhor Jesus, porque nós precisamos da Tua graça, da Tua força na nossa vida. Amém, amém. Canta mais uma vez. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, com Teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem Espírito Santo, com Teu poder toca meu ser, fluir em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, por favor. Eu quero partilhar uma palavra com vocês hoje, que é da leitura da Santa Missa de hoje, daquela firme decisão de Josué de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não é efetivamente para falar a respeito da família, não. Hoje nós não vamos falar de família. Eu quero trazer para você uma meditação a partir da liderança de Josué na vida do povo de Israel, e aí vamos aprender com essas características de Josué, desde o legado que Moisés deixou para a vida dele, até o que nós podemos fazer hoje com aquilo que o Senhor quer nos falar a partir disso. Primeiro, é preciso recordar de todo aquele processo que foi estabelecido pelo próprio Deus, da libertação do povo da escravidão do Egito, rumo depois à terra prometida. Deserto adentro, esse povo foi vivendo dia após dia uma experiência com Deus, algumas vezes com um coração muito duro, cabeça dura, não querendo ouvir Deus, mas tinha uma liderança que os conduzia durante toda essa caminhada. E a característica dessa liderança, a característica dessa primeira grande liderança, o Moisés, o libertador, dentre tantas características, uma delas era a intimidade com Deus. Não fazia nada sem antes se colocar na presença de Deus e ouvi-lo, porque as suas palavras somente não seriam suficientes para conduzir aquele povo. Então ele precisava viver numa intimidade com Deus e caminhar de acordo com a vontade de Deus. E isso que ele fez. Ia para o alto do monte, escutava Deus e trazia a palavra para o povo. Ia para o alto do monte, escutava Deus e trazia a palavra para o povo. E como resultado dessa relação de intimidade com Deus, tinha a força necessária para continuar conduzindo o povo rumo à terra prometida. E alguns fatos são importantes agora, porque terminada a liderança de Moisés, Josué
é nomeado então para ser o seu sucessor. Mas antes disso, quando eles estão chegando ali, muito perto dessa terra, chamada Terra Prometida, há uma ordem de que se faça uma exploração da terra de Canaã. Eles chegam ali, está chegando no final da liderança de Moisés, porque Moisés não entra na terra prometida. Moisés conduz o povo como que até as portas da terra prometida, e encerra ali a sua liderança, e começa então um outro ciclo. E no capítulo 13 do livro dos Números, começa então um período novo na vida do povo de Israel. Começa então com a exploração da terra de Canaã. Sempre dessa forma, o Senhor falou a Moisés. Essa expressão é importante, porque é uma demonstração de que Moisés está sempre pronto para escutar Deus. Aliás, aquilo que o texto sagrado fala a respeito de Moisés, destaca duas características. Não havia um homem mais humilde do que Moisés. E depois, a palavra humilde, em algumas traduções, é colocada como mansidão. Moisés é um homem humilde e manso. E as duas palavras, elas querem designar a capacidade de escutar Deus, de se submeter inteiramente à vontade de Deus. Então, ele fala aquilo que Deus lhe falou. O texto começa dizendo: o Senhor falou a Moisés e disse: envia homens, um de cada tribo, para explorar a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviareis todos aqueles que sejam os seus príncipes. Conforme a ordem do Senhor, Moisés os enviou ao deserto de Farã. Estes homens eram todos eles chefes dos filhos de Israel. E depois diz o nome de cada tribo a qual pertencia, o nome de cada um deles, e o versículo 16 diz: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Josué é então o homem que vai liderar essa exploração, entrando ali na terra de Canaã. E a ordem era essa: subir ao Neguebe e em seguida escalai a montanha. Vede como é a terra, como é o povo que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso, como é a terra por ele habitada, se é boa ou má, como são as cidades por ele habitadas, campos ou fortalezas, como é a terra, se é fértil ou estéril, se tem matas ou não. Sede corajosos e trazei frutos, trazei produtos da terra. Eles foram, conforme a ordem que havia sido dada, foram explorar a terra de Canaã. Voltaram dizendo algo muito interessante. Ao cabo de 40 dias, voltaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel no deserto de Farã e fizeram então o relato, bem como a toda a comunidade, e mostraram os frutos da terra. Até aqui está tudo muito bonito. Eles relataram que, na verdade, de verdade, a terra é uma terra onde mana leite e mel, que os produtos são maravilhosos. Começou aqui, depois desse relato, um problema. Porque eles disseram assim: contudo, o povo que a habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalecitas ocupam a região do Neguebe, os heteus, os amorreus, os jebuseus, a montanha, os cananeus, a orla marítima e ao longo do Jordão. E novamente eles relatam: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam explorado. Lá vimos homens de uma estatura enorme, eles são gigantes, e tínhamos a impressão de parecermos gafanhotos diante deles, e assim lhe parecíamos. Eles entraram para explorar a terra de Canaã, viram que era muito boa, e no começo até entraram com um entusiasmo, entraram lá, viram que a terra era boa, mas na volta trazem ali uma série de questões que representam desânimo.
uma dificuldade de entender qual era a vontade de Deus e de entender que quem os estava enviando para esta terra não eram homens e não era a palavra de Moisés, mas o próprio Deus quem os estava conduzindo para essa terra. Pois bem, como é que Moisés e depois como é que Josué resolvem essas situações tão difíceis diante desse povo tão difícil? Eles resolvem adorando a Deus. Não há nenhum relato de homens, grandes líderes da Sagrada Escritura, sejam eles homens ou mulheres, que antes de tomarem uma cidade, antes de irem para uma batalha, não o façam primeiro numa grande adoração, adorando a Deus, prostrando-se com o rosto por terra, e depois de prostrarem-se com o rosto por terra em adoração a Deus, eles vão na direção do inimigo, vão para ocupar o território, vão para uma batalha, mas não sem antes adorar a Deus, porque eles sabem que se forem para essa batalha sem adorar a Deus, sem buscar a presença de Deus, a batalha já está perdida, porque é Deus quem combate por eles, e eles precisam criar essa consciência, precisam crescer nessa consciência de que quem combate por eles é o próprio Deus. Essa é a primeira parte. Depois, o texto começa a apresentar o momento em que Josué toma a decisão. E aí a gente vai passar por alguns versículos aqui para entender qual é a força que conduzia a vida de Josué nesse novo ciclo de responsabilidade. Até então, Moisés é que estava guiando, ouvindo Deus, trazendo a mensagem para guiá-los rumo à terra prometida. Moisés morreu e passou essa liderança para Josué. Josué precisava viver uma vida muito parecida com a de Moisés para conseguir ser vencedor na batalha, para conseguir entrar na terra prometida e tomar posse de tudo aquilo que Deus havia estabelecido para ele. Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e lhe disse: Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te. É o momento de uma tomada de responsabilidade. Essa é a grande característica das lideranças. Tomar a responsabilidade. Moisés morreu, então agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo. Mas como é que ele vai atravessar? Como é que ele vai fazer tudo isso? No versículo 6 está a resposta. Aliás, no versículo 5, porque diz assim: assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Essa palavra que acompanha a vida de Josué. E no versículo 6 o Senhor diz novamente: sê firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente seja de fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Aqui começa a liderança de Josué, debaixo de uma palavra muito forte, que aliás é muito parecida com a palavra que Davi dirigiu a Salomão no leito de morte. Como é que Salomão seria bem sucedido em todos os empreendimentos, em tudo aquilo que ele iria fazer no governo de Israel, se ele fosse fiel? Davi diz: olha, presta atenção. E talvez pudesse pensar assim: agora vem a parte da herança, agora vem a parte do ouro, da prata, mas o legado foi esse: seja fiel, presta atenção em todos os decretos, em tudo aquilo que o Senhor Deus ordenou. Não te desvie, e você vai ser bem sucedido em todos os teus empreendimentos. É como dissesse assim: enquanto você viver na fidelidade, você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Se você se desviar,
você começa então uma derrocada da vida de fé, da vida espiritual, e não vai ter sucesso em nada daquilo que você fizer. Essa palavra é dirigida por Deus a Josué também. Tenha o cuidado de agir de acordo com a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. E no versículo 9, novamente diz assim: não te ordenei, ser firme e corajoso? Não temas e não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo para onde quer que fores. Essa palavra, o não temas, é algo que é intensamente repetido na Sagrada Escritura, diversas vezes, inúmeras vezes. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Para deixar claro que tudo aquilo que Josué vai fazer, tudo aquilo que as grandes lideranças irão fazer, depende unicamente da força de Deus nas suas vidas. Mas eu quero voltar àquela outra ideia, de um compromisso de oração e de adoração a Deus, para vencer todo o desânimo e para tomar posse da terra prometida. Eu já comentei isso aqui, e muito providencialmente, Padre Anderson também tratou disso aqui na pregação anterior, falando do desânimo de muitas pessoas que não querem voltar, que não querem assumir as responsabilidades, e tem sempre uma desculpa, e querem uma palavra de ânimo. As pessoas se dirigem aos sacerdotes para dizer: olha, está difícil aqui a situação, está difícil retomar os trabalhos pastorais, o trabalho de evangelização, eu quero uma palavra de ânimo. Como se tivesse uma palavra mágica que é dirigida à pessoa, então de repente ela retoma todo o ânimo. O segredo do êxito espiritual e de retomar o ânimo está na vida de oração, em prostrar-se diante do Senhor em adoração. O que Josué, e junto com Josué Caleb, fizeram diante das respostas negativas que depois chegam a eles também? Depois dos espias voltarem lá de investigar toda a terra de Canaã, eram 12 que foram enviados, mas 10 deles praticamente desistiram, disseram: é muito difícil, a cidade já é habitada por muita gente, são como que gigantes, não tem jeito, não vai dar certo. Olha quanta coisa! Não tem jeito, não vai dar certo, a terra é até boa, mas a gente não tem força para entrar lá, é muito difícil, eles são como que gigantes, e apresentando assim uma enxurrada de coisas negativas, uma enxurrada de desânimo: não vai dar certo, é muito difícil, nós não vamos conseguir. É a situação que muitas pessoas estão vivendo nesse tempo. Ao invés de se prostrarem diante do Senhor, estão numa prostração de desânimo, prostrados no desânimo, prostrados na negatividade, prostrados naquilo que não vai dar certo, é muito difícil, nós não vamos conseguir. E se esquecem de que quem combate por nós é Deus. Deus é quem conduz a nossa vida, Deus é quem conduz toda a nossa história. Se a gente se esquecer disso, aí a gente vai ser perdedor mesmo. Não vai vencer batalha nenhuma. Mas, se nós nos lembrarmos sempre de que Deus é quem combate por nós, e deixarmos de nos prostrar na negatividade, que a prostração seja diante de Deus, com o rosto em terra, como Josué, como Moisés, como Caleb, como tantos homens que andaram na presença de Deus, aí nós seremos vencedores. Então, o segredo para recuperar o ânimo é vida de oração. O segredo para recuperar o ânimo é o rosto por terra em adoração ao Senhor Deus, porque é ali que nós vamos encontrar forças para vencer tudo. E o que aconteceu com Josué? Ele caminha nessa palavra: ser firme e corajoso. Ele entendeu isso, firmeza e coragem. Mas ele sabia que não era força humana, era força sobrenatural, que ele renovava constantemente diante de Deus em adoração, renovava constantemente diante de Deus, numa intimidade com Ele. É vencer as batalhas no poder da adoração, vencer as batalhas, superar os obstáculos todos no poder da adoração. E então, começa a grande
aventura de fé vivida por esse homem. Eles voltam dizendo o seguinte, disseram a Josué, já numa segunda etapa da volta desses espias, disseram a Josué, realmente o Senhor nos dá toda esta terra em nossas mãos, e seus habitantes estão apavorados diante de nós. Olha que coisa, já começa a ter um novo alento a partir de uma liderança. É preciso ter uma liderança. Mas o fato é que, quando eles vão voltando dessa cidade, eles começam a relatar que as coisas são muito difíceis. Eles se apavoram diante dos gigantes, se apavoram diante dos problemas. No entanto, Josué tem uma palavra sempre de ânimo, uma palavra de fortalecimento, porque a ideia é sempre essa: Deus está conosco, Ele não nos abandonou, não nos abandonou. Como que ele aprendeu isso? Ele aprendeu com Moisés, aprendeu com Arão. Eles se prostravam com o rosto por terra e começavam a adorar a Deus. Sabe quando o povo na caminhada do deserto começava a murmurar contra Moisés, falar das coisas todas e reclamar? Moisés não tinha uma resposta para dar para o povo. O que ele fazia? Ia para diante de Deus, num ato de adoração, adorava a Deus, se prostrava com o rosto por terra. Esse gesto de cada um deles mostrava reverência, e eles tomavam depois uma atitude diante de toda a assembleia, depois de terem adorado a Deus, não antes de fazer esse ato. Abraão também faz isso inúmeras vezes. É um legado de vida espiritual que vai passando de geração em geração. Quando, no livro dos Números, o povo começou a dizer que a terra que eles percorreram em missão era excelente, mas que eles tinham medo, a palavra que foi dirigida foi essa assim, ó: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Olha a atitude da liderança. Quando todos falam não vai dar certo, é muito difícil, não vai dar certo porque o povo é numeroso, eles são como gigantes. E a palavra do Senhor dirigida a eles é essa: se o Senhor se agradar de nós, quer dizer, anda de acordo com a lei do Senhor Deus, não se desvia da lei do Senhor Deus. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. E depois ainda diz: não tenham medo, porque nós os devoraremos como se fossem pão. O que acontece com isso? Josué e Calebe eram esses dois homens de Deus que estavam envolvidos com um grupo de pessoas negativas e cheias de incredulidade. Veja como é importante que você busque a Deus, como é importante despertar lideranças que andem na presença de Deus, e diante de uma comunidade cheia de coisas negativas, de um povo de cabeça dura, ter alguém que diz que Deus combate por nós e nunca nos abandonou. Eles estão guiando um povo que é cheio de ideias negativas, cheios de incredulidade. Só que Josué e Calebe não queriam permitir que essas pessoas os afetassem negativamente. Eles continuaram cheios de fé e de confiança de que poderiam vencer os inimigos. Poderiam vencer. Para a nossa vida, irmãos e irmãs, também nós precisamos estar decididos que com a presença de Deus nós iremos vencer.
com a presença de Deus e na força da adoração, nós iremos vencer. Existem muitas pessoas por aí que querem roubar a nossa alegria espiritual, querem roubar a nossa decisão, querem semear coisas negativas para dizer que não vai dar certo mesmo. Nós não podemos permitir, e não podemos permitir porque Deus continua combatendo conosco e nós não iremos cair. A experiência que vivem esses homens é essa, de não permitir que destruíssem a confiança. Não permitir, não permita que destruam a sua confiança. Sabe o que acontece? Aparecem pessoas com uma carga de negatividade tão grande, dizendo não vai dar certo, é muito difícil, eles são como gigantes. São pessoas que são usadas pelo diabo para tentar sugar toda a fé, sugar toda a vida espiritual e deixar a pessoa ali sem ânimo nenhum para continuar na presença de Deus. Não permita que essas pessoas que chegam do teu lado para te trazer desânimo permaneçam na sua vida. Busque pessoas que estejam na presença de Deus e vão te conduzir para Deus. É a maneira de vencer. Josué vence dessa forma. No final do texto de hoje é assim: se vocês não querem, o problema é de vocês. Eu e a minha família, nós decidimos que vamos continuar adorando a Deus. Não queremos nada mais além disso. Quer dizer, rechaçou todos aqueles que queriam trazer uma carga de negatividade e impedir de que tivesse um progresso na presença de Deus. Nós não podemos permitir que a infelicidade, que o negativismo dessas pessoas que acham que é tudo difícil, que não vai dar certo, que é tudo gigante, que dimensionam um problema maior do que ele é, que afetem a nossa fidelidade, que afetem a nossa fé, que afetem a nossa esperança. Nós não podemos permitir isso, porque senão nós vamos caindo também. Josué é daqueles que, diante dessas situações, volta à memória o legado que Moisés deixou para ele. Volta ao legado. E as características de Moisés vão aparecendo na vida de Josué, porque ele quer viver na presença de Deus. Quando dizem assim, a terra está cheia de bons frutos, mas também está cheia de gigantes, e que não podemos derrotá-los. Isso aqui é os que querem sugar a presença de Deus e trazer desânimo para a vida deles. Mas Josué teve uma atitude diferente. Eles também tinham visto os gigantes. Eles também foram espiar. Eles também tinham visto os gigantes, mas ao invés de ficar com os olhos nos gigantes, eles preferiram manter os olhos fixos em Deus. Isso faz toda a diferença. Se eles ficassem com os olhos fixos nos gigantes, vindo na direção dele, se eles ficassem com os olhos fixos em todas aquelas palavras negativas dos outros 10, certamente teriam desistido. Mas eles ficaram com os olhos fixos em Deus. Eles viram os mesmos gigantes, mas preferiram manter os olhos fixos em Deus e acreditavam que Deus era maior do que os gigantes. O relatório deles é completamente diferente dos 10. O relatório deles é assim, olha, vamos subir de uma vez e vamos derrotá-los porque nós somos capazes. Mas eles não falam assim, dizendo, não, nós temos força para isso, as nossas armas são poderosas. Não eram. Mas quando eles dizem um relatório diferente dos outros que falaram, não vai dar certo, é gigante, é muito difícil, não vai dar, nós não queremos, eles disseram, não, nós vamos subir de uma vez e vamos derrotá-los, porque todos nós somos capazes, porque Deus nunca nos abandonou. Será que você entende isso? Que você pode vencer na vida espiritual, que você pode vencer na sua casa, que você pode vencer na sua comunidade, eliminando o desânimo que tenta tomar conta da nossa vida. Se você tomar posse dessa fé que nós aprendemos aqui da Sagrada Escritura, esse é o segredo. Despertar para dizer, nós podemos vencer, porque Deus combate conosco. Sabe o que é interessante? É que os dois são a minoria. Geralmente,
a gente coloca lá as decisões da vida da comunidade. Então, se a maioria decidiu, a gente fica com a maioria. Eles não ficaram com a maioria era um bando de gente que estava com medo, um bando de medrosos. Eles ficaram lá, a minoria. Eles eram 12, 10 dos espias eram negativos e 2 eram positivos. 10 eram completamente, a maioria. Então, se você fizer uma conta aí, 80% do povo disse que eles não podiam derrotar os gigantes. Mas é assim mesmo que acontece na Sagrada Escritura. Ninguém imaginava que o jovenzinho Davi, que nem cabia na armadura, que nem conseguia segurar a espada, o escudo, aquelas coisas todas, ninguém imaginava que ele sozinho poderia vencer o gigante, quando todos os outros se acovardaram, todos os outros que eram fortes, que eram hábeis na arte da guerra, que sabiam empunhar o escudo, a espada, que vestiam a armadura, todos eles desistiram. Quando Davi disse, eu vou, eles até riram um pouco, de como é que você, franzino assim, vai conseguir derrotar o gigante? E até o gigante, depois assim, você está pensando que eu sou um cão para vir para cima de mim com paus e pedras? Mas ele responde com muita propriedade, você pode vir para a minha direção com escudo, com lança, com todas as suas armas, eu vou em nome do Senhor, Deus dos exércitos, e vou vencer. Veja a coragem de quem assumiu uma postura de liderança, uma postura de fé. Nós vamos encontrando na Sagrada Escritura homens e mulheres dessa forma. Encontramos uma mulher cujo nome é Judite, no momento em que o território onde ela vive está sendo dominado pelo exército estrangeiro, pelo exército de Holofernes, os homens estão querendo desistir, vão querer ir embora. Ela diz, Deus nunca nos deixou, por que agora Ele vai nos deixar? E começa a contar a história toda. Em toda a nossa história, Deus nunca nos abandonou. Não vai ser agora que Ele vai nos abandonar. E tem mais, se por um acaso a gente cair lá na batalha, nós estaremos com Ele também. Viveremos com Deus para sempre. É uma postura de fé invejável diante dos homens, que chegam a dizer que ela tem uma coragem varonil, uma coragem de homem, quando todos estão se acovardando, porque já tinham dito assim, olha, vamos tentar, mas aí por 5 dias, se em 5 dias não acontecer nada aqui, então a gente se entrega direto já vamos nos entregar na mão dos inimigos, na mão do exército estrangeiro. Ela aparece e fala assim, nada disso, de jeito nenhum, Deus nunca nos abandonou e não vai ser agora que Ele vai nos abandonar. Só que o que ela fez? Depois que ela tomou a decisão de enfrentar o inimigo, antes de ir para o acampamento do inimigo, ela juntou as suas servas, passou uma noite inteira em adoração a Deus e disse, agora vamos. Quero ver qual é o inimigo que vai suportar homens e mulheres que estão cheios da presença de Deus, impregnados da presença do Deus vivo. E marchou para lá e trouxe a cabeça do general e mostrou, está aqui a prova de que Deus nunca nos abandonou. Mas não fez isso sozinha, fez com a presença de Deus, depois de ter adorado o Senhor. Está vendo o segredo do êxito da vida espiritual? Quando todos dizem que não vai dar certo, ela diz, vai dar certo, porque Deus está conosco, Ele não nos abandonou. É a história dos homens e mulheres de fé, na Sagrada Escritura e na igreja. Volto aqui à história de Josué. 10 dos que espiaram a terra, que tinham dito que a terra era boa de verdade, mas 10 deles disseram, não vai dar certo, nós não podemos derrotar o gigante. 20% acreditou que podia, 2 deles, e acreditaram que Deus era muito maior do que aqueles gigantes, e foram. É o Senhor quem combate por nós. Mas é muito difícil quando nós nos acostumamos a colocar os nossos olhos nos gigantes, ao invés de colocar os olhos em Deus. Se você continuar colocando os seus olhos no gigante, você vai ser um perdedor, vai ser um derrotado. Mas se você desviar o seu olhar e começar a olhar para o centro da vontade de Deus, você vai ser um vencedor.
Esse é sempre o segredo do êxito da nossa vida espiritual, quando nós dobramos os nossos joelhos e fixamos os nossos olhos no Senhor. Não há inimigo que consiga ficar de pé diante disso. Quando nossos olhos estão fixos no Senhor, quando nós não nos desviamos dele. Mas enquanto você fica olhando assim, esse problema é muito grande, essa doença é muito grande, esse é gigante, esse é gigantesco, não vai dar certo, você está indo para o buraco, para a derrota mesmo. Desvie o teu olhar dos gigantes, desvie o teu olhar daquilo que os homens negativos tentaram jogar para a sua vida e coloque o seu olhar em Deus, Ele te dará a vitória, não tenha dúvida disso. Sabe o que nós aprendemos dessa história de Josué? É muito claro nas entrelinhas, diz assim, olha, Deus não está com os inimigos, Deus está conosco. Ele não está com os inimigos, Ele está conosco. E São Paulo já vai dizer isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não está com os inimigos, Deus está conosco, Deus está com aqueles que buscam intensamente viver uma amizade com Deus. E a história vai toda ela se desenvolvendo com inúmeros textos do livro de Josué, mostrando a decisão de sempre se colocar na presença de Deus para continuar com um ânimo espiritual. Se alguém está desanimado espiritualmente, a palavra de ânimo é essa: adore a Deus, prostre-se diante do Senhor, adore o Senhor. Se não adorar, não vai resistir. Se não adorar, não conseguirá vencer. É preciso adorar a Deus. É preciso prostrar-se por terra para adorar o Senhor. Mas quais são as características e, aliás, os objetivos de Josué que fazem com que ele seja um vencedor? Ele tem uma missão. A terra é a terra prometida mesmo, mas só que ela tem que ser conquistada. Já habita ali um tanto de gente que causou medo até nos outros. Ele tem que conquistar um povo. No duplo sentido, conquistar todo aquele povo que Moisés entregou para ele como herança, como legado. Então ele tem que continuar guiando esse povo. Então ele tem que conquistar o povo, e o aprendizado de Moisés é esse: Moisés não conquista o povo na base da sua palavra, nem sabia falar direito, ele conquista o povo na base da palavra de Deus. Quando o povo murmura, Moisés corre para diante de Deus, e de Deus traz uma resposta. Então Josué aprendeu isso, com o legado de fidelidade de Moisés. Ele entende que para ser bem sucedido, para guiar esse povo de cabeça dura, ele precisa viver na fidelidade a Deus. A infidelidade levaria ao fracasso. O outro objetivo é que ele precisa ser, está intimamente ligado ao primeiro, mas ele precisa ser um líder parecido com Moisés. Quais são as duas grandes características de Moisés aqui? Ele é humilde e manso, ou as duas palavras querem dizer a mesma coisa. Ele precisa ser parecido com Moisés para ser um líder segundo a vontade de Deus, ser capaz de escutar Deus, se submeter inteiramente à vontade do Senhor. Se ele não fizer isso, ele vai ser um perdedor. Então, ser um líder parecido com Moisés, ser um líder segundo a vontade de Deus. Terceiro, não se desviar dos propósitos de Deus. Deus tem um propósito para a vida de Josué. Aliás, um propósito para a vida de todo o povo de Israel. Ele não pode se desviar desse propósito. Ele precisa caminhar segundo o propósito que foi estabelecido pelo próprio Deus. Se ele começar a fazer um projeto que seja um projeto humano, não vai dar certo. Ele precisa continuar firme no propósito de Deus para a sua vida, no propósito de Deus, não só para ele, mas para todo o povo. Não se desviar dos propósitos de Deus e ser fiel. E o quarto objetivo, ele tem que levar o povo à conquista da terra prometida, mas com o povo fazendo a vontade de Deus e não a sua. Não é ordem sua entrar naquela terra, é a ordem de Deus. Então o povo precisa despertar para isso, que eles vão conquistar aquela terra fazendo a vontade de Deus e não segundo a sua própria vontade. O grande erro de algumas lideranças na igreja é quando
querem fazer com que a sua vontade prevaleça sobre a vida de uma comunidade, sobre a vida de um povo, e não a vontade de Deus. Aparecem na igreja e desaparecem também instantaneamente, porque a vontade de Deus é que prevalece, não a vontade humana. Quando nós queremos que os outros façam a nossa vontade, então nós deixamos de ser um líder segundo o coração de Deus. E Josué era esse líder segundo o coração de Deus. E o desfecho é o que nós vamos ouvir hoje. O desfecho que nós vamos ouvir hoje na Santa Missa, que depois de todos esses ensinamentos, de conquistar a terra prometida, depois de tudo isso, ainda encontra-se com um povo de cabeça dura, e ele quer deixar um legado para esse povo. E o texto termina dizendo: agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade e sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais do outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. É para dizer para eles assim: olha, não caiam no pecado da idolatria. Não adorem a outro Deus, a não ser o único Deus, o Deus de Israel. Não adorem a outro. Então, se eles estão tendendo aí por um caminho de idolatria, Deus começa a falar por meio de Josué, dizendo: sirvam ao Senhor com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses. É uma palavra para dizer assim: tomem uma decisão verdadeira. Não fiquem querendo servir a Deus e servir outra coisa. Isso causa desânimo, isso destrói a vida espiritual. Lançai fora os deuses aos quais serviam os vossos pais. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses aos quais serviram os vossos pais do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma firme decisão. Olha, conduziu todo o povo, um legado de fé que está sendo dado, encoraja esse povo. Se o povo se esqueceu daquilo que Deus disse, ele diz: eu não me esqueci, o Senhor Deus me deu uma ordem, e nesta ordem eu vou permanecer, vou andar na presença de Deus todos os dias da minha vida. E aqui é a decisão pessoal, é a minha decisão, a sua decisão, de chegar diante de todos aqueles que estão desanimados, diante de todos aqueles que estão dando passos para trás, para dizer: olha, você, eu não sei se você quer continuar servindo a Deus, mas eu já tomei a minha decisão, eu e toda a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Sabe qual foi o resultado disso? Essa decisão firme de Josué, de falar para o povo: olha, se vocês querem servir aos outros deuses e cair no pecado da idolatria, que é abominável, que vai levar vocês para a escravidão, que vai levar vocês para uma vida terrível, se vocês querem fazer isso, o problema é de vocês, mas eu vou servir ao Senhor, eu vou adorar o Senhor, vou andar na presença do Senhor todos os dias da minha vida, e não me desviarei dele de jeito nenhum. O resultado foi maravilhoso, porque o povo ouviu essas palavras e respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos aos outros deuses. Demorou, mas eles compreenderam, porque esse povo de cabeça dura tinha saído do Egito, mas o Egito não saía deles. Deus estava levando esse povo ali para a terra prometida, para viver uma vida nova, para viver uma vida diferente, mas eles estavam ainda presos ao Egito, presos à idolatria. Preste atenção, uma vez que nós renunciamos às coisas ruins, uma vez que nós renunciamos à idolatria, aos deuses, ao pecado, é preciso renunciar de verdade. Não pode: eu quero ir para a presença de Deus, mas com o coração apegado lá nas coisas ruins. Eles aprenderam a duras penas e responderam também com propriedade, dizendo: longe de nós abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses. O Senhor nosso Deus é aquele que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Sabe o que é isso? É a experiência de libertação verdadeira, na sinceridade e na integridade. Nunca mais queremos voltar para a escravidão, nunca mais.
O legado de Josué para a nossa vida hoje é esse, de tomarmos uma firme decisão de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Longe de nós queremos viver na idolatria e viver na escravidão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo isso, caros irmãos e irmãs, para que você entenda que você vai ser vencedor na sua vida, na medida em que você se decidir inteiramente por Deus. Tem muita gente aí que está no fracasso de vida espiritual, portas se fechando completamente, tanta coisa ruim acontecendo, porque não se decidiram ainda pelo Senhor. Quem se decide por Deus, encontra o caminho da vitória, encontra o caminho das respostas para as suas inquietações. Essa liderança de Josué ensina-nos isso hoje. Quando o povo todo disse assim: portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é nosso Deus. Essa resolução firme da vida de um povo trouxe êxito. Eles venceram os gigantes, venceram as batalhas, porque decidiram-se inteiramente pelo Senhor. É o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Levante sua mão direita e diga assim: Senhor Deus, eu não quero outra coisa senão a Tua presença na minha vida. Eu quero me decidir, lançando para longe todo desânimo, para prosseguir na minha vida de fé. Senhor Deus, eu quero me decidir inteiramente por Ti. Fica de pé agora, pensa nisso. Onde você tem fixado os seus olhos? Nos gigantes ou em Deus? Onde você tem colocado o seu coração? Nos problemas ou em Deus? Qual é a dimensão que você tem dado? Se a maioria está dizendo: olha, não vai dar certo, estamos desanimados, as coisas estão difíceis, você precisa fazer parte da minoria. Nada de dizer aqui a maioria vence. Não, aqui quem vence é quem está na presença de Deus. Quem vence é quem está adorando o Senhor. Quem vence é quem se decidiu por uma vida verdadeira de fé. Não a maioria, não siga. A maioria do mundo aí está querendo uma outra coisa. Mas aqueles que perseveram na presença de Deus encontram a resposta para a sua vida. Feche seus olhos, pensa agora. Quais são os gigantes? Quais são as pessoas que aparecem na sua vida para sugar a presença de Deus e minar a tua vida de fé? Para que hoje você tome a firme decisão de não andar mais segundo o conselho dos ímpios, mas andar segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos gigantes se levantaram, e você está aqui hoje na presença de Deus, porque os seus olhos estavam fixos no Senhor, e não noutra coisa. Comece a falar ao Senhor do seu compromisso de fidelidade, da sua decisão de permanecer na presença de Deus. Traga à sua mente tudo isso, para dizer: olha, se tem tanta gente aí que não quer mais servir o Senhor, problema deles. Eu me decidi, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor, porque não há outro Deus. Senhor, nós queremos tomar essa firme decisão na Tua presença agora. Deixar de lado o Egito, a escravidão, deixar de lado uma vida de pecado e nos decidirmos inteiramente por Ti, Senhor. Longe de nós querer voltar para a escravidão, longe de nós querer seguir essa maioria que quer caminhar para o abismo. Nós queremos prostarmos-nos na Tua presença, andar na presença de Deus todos os dias para fazer a sua santa vontade, para que a sua santa vontade reine em nossos corações. Eu quero me decidir por Ti, Senhor, unicamente por Ti. Levante seus braços, fala com as suas palavras. Você é capaz de falar ao Senhor da sua decisão hoje. Então fale a Ele. Longe de nós caminhar para a idolatria, nós queremos servir unicamente ao Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por nos ajudar a tomar decisões.
Obrigado, Senhor Jesus. Há um lugar que atrai meu coração e faz meus pés mudarem sempre a direção. Se ali estou, me lanço, me derramo em adoração na sala do trono. E ali eu sei, fortalecido estou. E ao descer do monte agraciado eu vou. O santo altar, a realeza, a presença do Senhor me levam a ir além. Eu vou, e quem me impedirá? Se ao meu lado está o autor da minha fé. Eu vou, a força Ele me dá, coragem pra enfrentar o que vier. Eu vou, e crendo levarei a salvação aos meus, a minha família. E já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente, amado Rei. Eu vou, e quem me impedirá? Se ao meu lado está o autor da minha fé. Eu vou, a força Ele me dá, coragem pra enfrentar o que vier. Eu vou, e crendo levarei a salvação aos meus, a minha família. E já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente, amado Rei. Senhor, nós não queremos outra coisa na nossa vida senão a Tua presença. Nós descobrimos hoje que aqueles que andam longe de Ti, servindo aos deuses e na idolatria, são perdedores, mas os que caminham na Tua presença são vitoriosos. Senhor Jesus, nós tomamos essa firme resolução: não queremos outra coisa senão a Tua presença na nossa vida, senão estar na Tua presença, porque é a melhor coisa, é o melhor para nós. Aí nós encontramos a fortaleza, aí nós encontramos o ânimo, aí nós nos colocamos a serviço, porque o Senhor está conosco. Senhor, nós não queremos mais olhar para os gigantes, nós queremos olhar para Ti, Senhor Jesus, que é o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que nos guia, aquele que nos fortalece. Em Ti nós podemos todas as coisas, nos decidimos inteiramente por Ti, por Ti, por Ti. Levanta a sua mão direita para dizer o seguinte: se até hoje você que está aqui, você que está em casa, vivia ainda nessa inclinação de querer estar em Deus e querer estar no mundo, hoje é o dia que o Senhor pede de nós uma decisão. Você vai ouvir até no Evangelho, quando uma multidão foi embora, ficou só um grupo dos 12. E Jesus disse: vocês também vão querer ir embora? Está vendo a multidão? Está vendo a maioria como é que é? Os 10 lá de Josué? Não queremos, é difícil, eles são gigantes. A multidão que estava seguindo a Jesus, interessado lá no milagre, agora foi embora. E Jesus perguntou para os discípulos: vocês também vão querer ir embora? Pedro toma a palavra para dizer: a quem iremos, Senhor?
não é nem aonde iremos, mas a quem iremos. Só tu tens palavra de vida eterna, porque Jesus é o lugar, Jesus é o lugar. Essa pessoa, Jesus, não é aonde, mas a quem iremos. E Pedro diz isso: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Com a sua mão direita diga assim: Senhor Jesus, eu quero me decidir inteiramente por ti. Eu renuncio a Satanás e a todas as suas seduções. Eu renuncio à idolatria, à feitiçaria, à macumbaria. Eu renuncio às simpatias, aos benzimentos, às falsas religiões, ao espiritismo, às previsões do futuro, porque eu quero caminhar na tua presença. Eu creio firmemente que tu és Deus, e não quero nada e nem ninguém no centro da minha vida, a não ser o Senhor. Só o Senhor é Deus. Eu me decido, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor, porque não temos onde ir. Só tu tens palavras de vida eterna. Amém. Canta de novo esse refrão: eu vou e quem me impedirá? Eu vou e quem me impedirá? Se ao meu lado está autor da minha fé. Eu vou, a força Ele me dá, coragem pra enfrentar o que vier. Eu vou e crendo levarei a salvação.